Salve, salve, massa atleticana, saudações alvinegras. Aqui mais uma vez, Giscar, senhor Omar, para a gente conversar sobre um assunto. Que vira e mexe ele volta a aparecer, volta a vir à tona, que é quando a gente conversa, quando a gente discorre sobre os ídolos pessoais, sobre as seleções pessoais, sobre os gostos pessoais, seja em relação a jogadores, seja em relação a épocas, a times, a escalações, e isso tem acontecido muito do ano passado para cá, por conta daquela coisa de montar seleções, ou os grandes jogadores do Atlético que cada um de nós viu, ou mesmo que não tenha visto, que tenha ouvido falar, e aí cada um monta lá a sua seleção em particular. O último vídeo que nós fizemos aqui no canal, ele discorria sobre os cancelados. Mas não necessariamente que aqueles jogadores eram ídolos, e muita gente entendeu que eu estava colocando aqueles jogadores como ídolos, e por isso eles haviam sido citados, muito antes o contrário. Alguns ali eu nem os tenho na prateleira de cima, e outros sim os tenho como ídolos entre os 5 citados no vídeo anterior. Mas, bom, o que eu queria dizer brevemente é que essa coisa de idolatria, essa coisa de seleção é uma questão muito pessoal. A gente precisa tomar cuidado sempre para quando for avaliar as escolhas do outro, para levar em consideração alguns aspectos. O período em que ele viveu e aquilo que ele assistiu, a empatia que ele teve com determinado jogador, com determinado grupo, mesmo que aquele jogador ou grupo não tenha sido campeão, vencedor demais, mas a gente precisa levar em consideração que houveram lacunas de títulos, momentos em que o Atlético ficou em algum pedaço de tempo da sua história sem grandes conquistas, mas que ainda assim alguns jogadores, alguns atletas e alguns grupos fizeram valer a raça, a empatia com a torcida e outros elementos que caracterizam, que podem caracterizar essa escolha. Um exemplo: normalmente quando tem alguém com referência, o mesmo grupo, uma pessoa em específico, normalmente a gente usa elementos que não são necessariamente apenas de campo. A gente pode usar elementos que sejam simpatia, a forma como a pessoa trata os torcedores, a forma como a pessoa se porta fora de campo, no seu âmbito pessoal, em relação à sociedade, como ela é um cidadão, de que forma ela expressa a sua cidadania em relação à posição que ele ocupa, né? Porque jogador de futebol tem um certo status social, no qual ele tem certa visibilidade, sobretudo ante as crianças, ante a sociedade de maneira geral. Mas a gente precisa levar em consideração essa relação da pessoa física em relação à forma como ele conduz a sua carreira fora de campo também. Isso algumas pessoas levam em consideração, outras relevam isso completamente. Mas como eu disse, a avaliação é muito pessoal, e os critérios que cada um estabelece para definir para si quem é ídolo ou quem não cabe, pelo menos penso eu, que não cabe julgamento. Você pode questionar ou você pode contrapor, mas sem querer impor a sua própria opinião, a sua própria vontade sobre aquilo que é bem pessoal. Então, vou citar aqui brevemente alguns exemplos, dos quais eu tenho como ídolos e que para muita gente está longe de ser assim. Eu vou começar e vou fazer um parênteses, vou citar aqueles que eu vi, tá? Não vou fazer, embora tenha muita afeição, muito carinho por outros jogadores do passado, mas eu vou citar especificamente aqueles que eu vi e que acho que estão, para mim, num hall em que é possível, sim, chamar de ídolos, e que para outras pessoas vai parecer algo absurdo. Então esse é o mote dessa nossa conversa aqui, que é permitir que vocês estabeleçam essa relação com outras pessoas, de ouvi-las também. Bom, o meu primeiro grande ídolo no Atlético foi o Reinaldo, o centroavante. Eu era bem pequeno e me lembro que ele fazia bastante gol, sobretudo em clássicos, né? Ele tinha uma disputa, um duelo pessoal contra o Dida, que já era um grande goleiro à época, e quase sempre vencia o Dida. Em pênaltis, então, ele não perdeu nenhuma vez esse embate direto, além de ser bastante icônico à época. Embora ele seja contemporâneo ao Tafarel, eu tenho o Reinaldo, sempre tive em grande estima. Talvez porque nas brincadeiras de futebol na rua eu sempre queria ser o atacante do que ser o goleiro. Talvez por isso eu sempre tive mais empatia com o Reinaldo. Embora, evidentemente, à época o Tafarel, o próprio Doriva eram grandes jogadores, o Euler posteriormente, porque eu estou falando de
da geração, tô falando de 95, 96, depois 97, aí vou citar o segundo, que para mim teve uma importância muito grande nessa construção da minha atleticanidade, eu que comecei a entender futebol ali entre 95 e 96, o Marques chegou em 97, junto com o Valdir que para mim, eu até imaginei que pudesse tirá-la ali no meu coração, aquele espaço que era destinado ao Reinaldo, mas não foi o que aconteceu, então o Marques ficou sendo um grande ídolo da infância e que eu tenho com muito carinho até hoje. Posteriormente veio o Guilherme, embora eu tenha muita gratidão pelo Guilherme, muito carinho, né, porque eu tinha 10, 11 anos naquela campanha de 99, então eu tenho lembranças, assim, memórias maravilhosas daquele período. Mas eu não considero o Guilherme um ídolo, embora, repito, tenha com muito carinho, tenha muita gratidão por ele. Ele me fez viver momentos muito especiais no estádio e no radinho, na época do Willy Gonzi. Então, posteriormente a isso, eu adorava o Ramon Menezes, o próprio Valdo, embora não nutrisse idolatria por eles, mas eram jogadores do time de 2001 com os quais eu tinha muita afeição, um carinho muito grande. Depois, em função de algumas coisas, tanto dos times, dos elencos que acabaram perdendo um pouco de qualidade, alguns até perderam um pouco desse traço, desse comprometimento atleticano, dessa relação com o Atlético mais forte. Eu passei também por conta da maturidade mesmo pessoal, eu já estava começando a entrar na adolescência, indo para a fase adulta, eu perdi um pouco desse traço. Então, eu posso dizer que talvez tenha recuperado um pouco dessa questão, depois com o Tardelli em 2009, embora tenha vivido bons momentos em 2007 com o Marinho, 2006, perdão, com o Marinho, 2006, o Marinho é alguém que me fez reacender de novo aquele sentimento de gratidão e de idolatria por alguém que passou pelo clube num momento muito difícil e que deu retorno muito grande, não só por ser torcedor também, mas ele tinha uma relação muito grande com a torcida, com o clube, com a instituição, além de ser, claro, sempre muito respeitador com as tradições do Atlético. Então o Marinho, posteriormente o Guilherme, o Marques, tá vendo como é a memória de gente velha? Posteriormente o Tardelli em 2009, e aí a partir disso, basicamente, Léo Silva, Vitor, Ronaldinho, agora mais recentemente o Hulk, aqueles que normalmente são mais reconhecidos por conta das conquistas. Eu quis citar primeiro essa turma anterior, porque nesse espaço, vocês percebam que entre os que eu citei, entre 96 e 2009, depois eu cito os da geração 2012, 13, 14, a gente teve uma lacuna de bater na trave, de quase, tiveram algumas conquistas, como a Copa Comebol, da qual eu cito o Jorginho, que foi importantíssimo para aquela conquista, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre o ídolo é aquele que é sumamente vencedor. E repito, ele pode ter uma relação de idolatria com alguém, ou alguém ter relação de idolatria com uma pessoa, sem que necessariamente ela seja unanimidade. Então quando alguém disser que o meu ídolo é fulano, o meu ídolo é ciclano, o ideal é que a gente, como em quase todas as opiniões, a gente respeite, discorde em alguns pontos, pondere, mas respeite. Eu conheço pessoas que não nutrem idolatria pelo Tardelli e eu acho muito natural. Conheço outras que colocam o Hever acima do Léo Silva nesse escopo, em função do Hever ter sido mais vencedor. Eu discordo, mas acho natural, porque cada um vai avaliar um critério, vai definir um critério para fazer esse tipo de escolha. Então, aí atrás, pensando num passado anterior àquilo que eu vivi, eu poderia citar N jogadores. Na década de 80, então, Sérgio Araújo, Reinaldo, Éder, e tem algumas pessoas que não consideram Reinaldo ídolo. Então, essa questão é muito pessoal e ela não é institucional. Então tomemos cuidado quando alguém disser sobre a sua idolatria pessoal, sobre a sua seleção, sobre as suas preferências. Ouçamos, ponderemos, discutamos, mas tem coisa que às vezes a pessoa traz para a vida e da vida dela, que são cargas pessoais, cargas íntimas, cargas sentimentais, que não tem relação necessariamente com o que aconteceu, o que acontece em campo. Tem relação direta com as sensações que a pessoa viveu ou aquilo que o ídolo permitiu que ela vivesse, que ela sentisse e que ela traz consigo essa carga emocional da vida toda. Então o ideal é respeitar e galo sempre. Saudações.